Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber,
Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Éber. E, depois que gerou Éber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram.
E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala.
E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão,
filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade,
2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Sala. E, depois que gerou Sala, Arfaxade viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Sala viveu 30 anos e gerou Eber. E, depois que gerou Eber, Sala viveu 403 anos. E gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E, depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos. E gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E, depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos. E gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. E gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E, depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos. E gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres.
A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arão.